Meus irmãos, ano inicia, primeiro domingo do ano, você pode dizer assim, ano novo, problemas velhos. Sabe aquelas questões, pastor? Continuam na mesma. Ano novo, as mesmas pendências, as mesmas dificuldades. Aí Deus pode estar falando assim, ano novo, pecados velhos. As mesmas práticas também estão sucedendo. Mas por que a gente cria expectativa em relação de coisas novas e não de comportamentos novos? Que tipo de marcos e referenciais você está criando para 2022? Eu queria para tanto te convidar a abrir a palavra do Senhor em Jeremias 31, 21. O momento em que o povo de Israel está vivendo aquele início, pré-anúncio de uma marcha que eles estão indo para um cativeiro, estão indo para um momento especial da vida deles, marchando para que fossem escravos, marchando rumo a uma cadeia, marchando para que pudessem trabalhar e seriam ali explorados, sugados. Que momento difícil na vida dos israelitas. Agora ouçam o que o profeta Jeremias vai falar com esse povo. Como? 31, 21. Ouçam, é que o povo está assim querendo abrir a Bíblia, né? E eu estou querendo que você olhe para mim para pensar no contexto que você está. Mas a ânsia foi grande, já soltei o texto. 31, 21. E aí você vai perceber o que o profeta vai falar com o seu povo, o povo que Deus separou para falar em nome de Deus. Diz assim: coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Ou seja, está indo para o cativeiro, olha a palavra. Preste muita atenção, vá marcando. Já viram aquela história das pessoas quando vão entrar no labirinto que gostam de marcar? Bota uma linha, bota... É mais ou menos isso. Tenta imaginar uma figura como essa. Agora, a parte B do texto diz assim, preste atenção. Agora, ponto. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. É um texto de ida, mas é um texto que está apontando para uma volta. É um texto que as pessoas estão iniciando uma caminhada, mas essa caminhada, a direção a qual estão indo, já está apontando, olha, vocês terão que voltar. Eu queria para tanto refletir sobre o tema criando marcos referenciais para 2022. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra sempre faz aquilo que Te agrada. Fale conosco, pois nós cremos que o Senhor tem um propósito para esse primeiro domingo na Sua igreja. Tenha liberdade e mude a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tem momentos nas nossas vidas que na nossa caminhada, o simples fato de vivermos, o simples fato de estarmos já na estrada de 2022, é preciso criar referenciais. Senão a gente se perde. 2022 está apenas iniciando, mas quais são os marcos, quais são os sonhos, os planos que você tem, até porque o homem hoje está completamente confuso. Há duas religiões no mundo, aquela que está revelada pelo Espírito Santo e uma outra criada pelo próprio homem, aquela que tenta abrir caminhos da terra para o céu e aquela que o céu vem na sua direção, aquela religião que tenta convencer a Deus do que ele tem que fazer e daquela que o homem precisa se convencer do que Deus pretende fazer. Há duas religiões muito nítidas e o cristianismo revela o próprio Deus em si mesmo por intermédio de Jesus Cristo, como plano redentor, salvador, para que nós vivêssemos uma vida feliz e na presença dEle.
E as religiões hoje, num esforço inútil, estão tentando fazer com que o homem se chegue a Deus ou alcance a salvação por méritos próprios, como se isso fosse possível. O homem hoje está idolatrando a si mesmo. Aliás, a religião hoje é completamente antropocêntrica. O homem tornou-se o centro de todas as coisas. Deus hoje está a serviço do homem. Por isso, tantos determinismos. E tem gente iniciando o ano já falando: eu determino, eu determino, eu determino, eu determino. Ele podia dizer assim, botar a mão nele e falar assim: Anderson, para você, eu determino que tu vai ser melhor, eu determino que tu vai ser um marido melhor, eu determino que tu vai ser um pastor melhor, eu determino que tu vai ser um pai melhor, eu determino, Anderson, que você em 2022 vai ser uma bênção. Mas o homem hoje não quer conhecer, ele quer sentir, até porque a experiência hoje tem mais autoridade do que o conhecimento da palavra de Deus. Que religião que está por aí? Que coisa estranha que está acontecendo. A vida é repleta de experiências com Deus, e são tais experiências com Deus que não vai fazer com que as suas emoções possam te levar a um futuro promissor, mas o cumprimento da palavra, do viver, do andar com Deus é que vai criar marcos e referenciais para que você consiga fazer o caminho de volta. Relativismo está acabando com os marcos, está acabando com referenciais. Você entra o ano falando: a palavra de Deus está escrito, e alguns vão dizer assim: será que é isso mesmo? Ah, mas o meu professor, lá no consultório tal, me falaram que eu tenho um grupo de amigos, um grupo de WhatsApp que disse que é assim. A gente acredita cegamente. Outro dia me perguntaram na minha antiga igreja a respeito de um político, que eu não vou dizer nome, não quero entrar nisso, nem vou dar nenhuma dica. Ele estava preso, mas agora está se candidatando de novo a presidente. Se ele era honesto. Aí eu falei assim: olha os marcos, os referenciais, tudo na vida dele e ao redor dele, tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Mas parece que o relativismo tomou conta, de tal forma que hoje tudo é relativo. Calma, pastor. Não, o negócio é ser zen, é light, vamos devagar. Não é bem assim, não. Está tudo convergindo, todos os caminhos levam a Deus. E as pessoas estão começando o ano, na verdade, perdendo marcos referenciais que vão nos orientar. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, uma das coisas que nós perdemos hoje foram marcos referenciais de pessoas de fé, até dentro de casa. Irmãos, a mim me parece que os meus pais, meus antepassados, tiveram uma fé muito maior que a minha. E o que eu gostaria muito é de me olhar para a minha geração, meus filhos, e olhar e dizer: vocês precisam ir muito além, ter uma fé muito maior, serem muito mais obedientes do que eu e sua mãe fomos. Mas a nossa preocupação é fazer com que filhos conquistem mais diplomas, conquistem mais carros novos, conquistem mais viagens dos sonhos, mas passa o ano inteiro e não ganha uma alma para Jesus, não tem um joelho dobrado, e a gente vai perdendo os marcos, os referenciais, a direção.
Ainda que tenham outros para imitar, procurem imitar a Deus e a Cristo. É isso que Efésios 5:1 fala, e também 1 Tessalonicenses 1:6. A gente está tentando imitar um monte de gente, a gente está tentando imitar aquele cantor, até o jeito de falar. Eu escutava ainda ontem uma discussão lá em casa, como jogadores de futebol hoje estão influenciando os meninos. Aí você vê um jogador de futebol, irmã Sandra, famoso, bota o cabelo assim platinado. No dia seguinte vem a garotada toda para a igreja de cabelo platinado. Outro dia eu estava passando, eu vi um que estava com um saco na cabeça assim, com os negócios assim puxados. Aí eu falei, mas que troço estranho, o que é aquilo? É moda? Ah não, é que pintou, depois quando tirar fica aqueles negócios assim, tudo. Vocês estão entendendo, não estão? Vocês estão entendendo. Aí eu falei assim, quem lançou essa moda? Qual é o modismo agora da fé? Hoje no mercado da fé estão entrando alguns modismos interessantes, irmãos. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de confronto, não se fala mais de arrependimento. É tudo assim, você vai crescer, vai prosperar, seja empreendedor. Olha, você vai alcançar, vai adquirir. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Ninguém diz assim, arrependa-te. Mercado da fé. E tem gente que entra em 2022 achando que um ano vai mudar nesse mercado da fé. Meu irmão, vai ser igual ou pior. Agora, se você quer mudança para valer, vem para a palavra de Deus, arrependa-te, larga os pecados do ano passado, muda de vida, tem experiências com Deus e você vai ver os marcos, os referenciais de 2022, até porque a fé em Cristo é que nos leva à experiência com Deus e nos mantém firmes com Ele, a nossa experiência com o Senhor. Não é o tempo, mudou agora, não é mais 2021, é 2022, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu nunca vi, nem no livro de Heresias 5,17, dizendo assim, mudou o ano e eis que tudo se fez novo. Nem nos livros apócrifos ou pseudoepigráficos de Macabeus, eu nunca vi escrito assim, mudou o ano, eu vou emagrecer. Eu que não pare de comer pudim, rabanada, panetone, e não corra uns 10 quilômetros por dia para ver se... Não vai dar certo não, irmãos. Não vai dar. A gente parece que gosta dessa sensação, não, Dalmo, de achar que o emagrecimento é assim. Não queima a caloria e fecha a boca, não. Às vezes gente faz drenagem linfática, revista como emagrecer em 5 dias, perdeu 80 quilos. Irmão, não entra nessa. O Dalmo aqui tem a receita certa para quem quiser, vai dar o personal. Vai fazer você correr, perder aí umas 5.000 calorias por dia. E já estive conversando com ele, ele falou assim, uma outra receita boa, pastor, fita isolante. Mas como assim, Dalmo? Para botar na boca. Você vai ver que vai dar certo. Irmãos, é interessante como a gente entra o ano com a mesma sensação, os anos se renovam, a cada ano tem um ano novo, sempre tem, mas a expectativa é aquela mesma, que o fator tempo por si só vai gerar as mudanças. Irmãos, não vai. Sabe por quê? Nós estamos perdendo os referenciais. Aquelas referências que o povo de Israel criava eram colunas de pedra, eram marcos, ficavam ali, ó. E depois, quando voltavam, estavam lá os referenciais que os orientavam pelo caminho. Cuidado para você não se perder em 2022. Crie referenciais. E se você quer começar a criar referenciais para a sua vida, esses referenciais vão parametrizar, vão te levar a um final de ano que você vai olhar para trás e dizer: o pastor pregou no primeiro domingo, eu cumpri isso e deu certo. Primeiro referencial: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Confie que o Senhor é o teu protetor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Se tem uma coisa que vai passar é moda, entusiasmo, teorias.
Eu, quando estudava até a quantidade de planeta, agora estão discutindo até o que é planeta, como muda tudo, irmãos. Mas se tem uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, pois Ele, próprio Deus, sujeitou tudo debaixo dos seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido, e é evidente que isso não foi incluso o próprio Deus que conduziu todas as coisas à submissão a Cristo. Está tudo debaixo dos pés da autoridade de Cristo Jesus. Crie esse marco, crie esse referencial, sabe por quê? Sem Ele, nada poderemos fazer em 2022. Tem experiências fantásticas com Deus, como teve Jó, ao ponto dele declarar lá no capítulo 42, o verso 2, dizendo assim: eu sei, agora eu sei, que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Crie o referencial que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, pois, operando eu, quem impedirá? Crie esse marco na tua vida. Tem momentos que Deus fala: basta, agora é o fim. Eu entro, eu manifesto, eu me apresento. E quando Deus resolve fazer isso, sabe quem pode impedir? Ninguém. Não há quem possa estorvar as mãos de Deus e perguntar: por que fazes isso? Por que fazes aquilo? Mas também cria um marco interessante. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você pode dizer assim: não, pastor, não sou vaidoso, não. É sim. É alguma coisa, você o é. Pode não ser do jeito que você acha que o outro é, mas você é numa área que ele também não é, mas que você é. De alguma forma, é. Portanto, irmãos, diz a palavra de Deus: vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que há dissolução, se enchem do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, e hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, e em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meu irmão, crie esse marco para 2022. No outro momento, quando a gente olha para o texto, a gente vê que há uma necessidade da gente reconhecer que está no caminho certo. Por isso, marco. E como é difícil a gente reconhecer que o caminho está certo quando a gente não gosta do caminho. Mas às vezes ele está certo. Você imagina o que é um povo indo para o cativeiro, pastor Pedro? E ter convicção de que está no caminho certo. Irmão, se fosse perguntar a cada um de nós, né? Você quer o caminho do cativeiro? Ou você quer o caminho das Ilhas Maldivas? Num bangalô daquele assim, de 7 estrelas. E você dorme assim, com os pés assim dentro da água e as estrelas conversando contigo aqui assim na cabeça. Escolha difícil, não é, irmãos? Como é difícil a gente olhar e entender que há um marco, um referencial, que o caminho está certo, quando nós não gostaríamos de ter entrado naquele caminho. Mas o pecado faz isso com a gente. O que levou o povo a isso foi exatamente o pecado. O caminho estava certo, porque naquele caminho o Senhor trataria o povo. O Senhor já pretendia, já estava dando sinais de que voltaria, ou seja, vocês estão indo, eu estou criando um marco, um referencial, dizendo: eu estou com vocês no caminho, e vocês vão retornar, porque a vida é feita de ciclos. E o povo de Israel
não percebeu a estrada pavimentada, asfaltada, iluminada, e tão bem que o Senhor estava preparando. A gente considera muito perigoso ir em algumas direções, mas às vezes a gente quer, caminha e paga para ver. E Deus não manda a gente entrar em caminhos incertos, não. O caminho de Deus é certeiro, até porque a Bíblia fala que o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra dele é refinada, e é um escudo para os que nele confiam. Mas a gente acha às vezes que o caminho está incerto, o caminho incerto é o caminho do pecado. Nós não sabemos exatamente quando estamos vivendo o sonho e os planos de Deus, porque às vezes estamos em caminhos que convictamente estamos dizendo, Deus está aqui, é plano do Senhor, quando, na verdade, nunca foi. Nunca foi. Sabe por quê? Na estrada de Deus não dá para, em primeiro lugar, inventar placa que não existe. E tem gente que entra nessa estrada e começa a inventar placa. Aqui atrás eu vi que tinha uma placa assim, pare. Eu vi que tinha uma placa assim, proibido isso. Não tinha placa nenhuma, irmãos. Não tinha nenhum referencial desse. No caminho de Deus, cuidado, na estrada de Deus, não dá para ficar justificando erros. Apenas admitir e corrigir a rota. Tem gente que está tentando se justificar por erro praticado. Irmão, para com isso. Admita. E homem é complicado para isso, né? Homem acha que admitir erro quebrou a masculinidade, Luiz. Eu hoje até com GPS, hoje até com o Waze, Google Maps, não sei o que, ele erra o caminho. E a esposa está do lado e fala assim, querido, nós já passamos esse posto de gasolina aqui 10 vezes. Está na hora de você pedir a informação, não? Ele diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Só falta dizer assim, estou bem certo que sou poderoso. Na estrada de Deus não dá para isso, irmãos. Na estrada de Deus não dá para ignorar os avisos. Quantos avisos? Cuidado. Cuidado. Diminua a velocidade. Na estrada de Deus não dá para parar em local e horário proibido. Tem hora que Satanás bota para você parar. Desvia e continua avançando. Não para, não. Às vezes até acelera. Você está entendendo, sim ou não? José do Egito fez isso. Tentaram parar ele, ele perdeu a capa, mas acelerou e fuga. Na estrada de Deus não dá para avançar o sinal. Irmãos, quem avança o sinal, pula etapa, vai pagar um preço alto. Estão ouvindo, jovens? Dão glória a Deus aí. O glória a Deus do jovem lá em cima, quando o pastor fala isso, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Na estrada de Deus não dá para ignorar as condições climáticas. Meus irmãos, eu gosto de andar. Quando está chovendo, eu sou uma dama. Quem me conhece sabe disso, eu tiro o pé mesmo. Não tem como ignorar isso. As estatísticas demonstram. Para 2022, na estrada que você entrou, muito cuidado para você não derrapar na pista, não provocar um acidente sério. Agora, tudo isso que eu venho falando até então são marcos exteriores. Agora o texto aponta para uma coisa implícita que é muito interessante a gente ver. E eu quero investir um tempo nisso, que são nos marcos interiores. Deus leva o povo na rota do cativeiro para tratar, para curar, para transformar o interior, para gerar experiências reais com Ele, para que marcos definitivos viessem de mudança na vida deles, e eles não conseguem entender esse propósito. Mesmo andando com tanto cuidado, a vida vai nos marcar. Que tipos de marcas você carrega hoje com você? Que tipo de experiências você tem tido com Deus? Nós estamos apenas buscando referenciais externos e estamos, na verdade, esquecidos das referências internas. Por quê?
Dentro de nós, às vezes, não há mudança para Deus cumprir uma promessa. Eu vou repetir isso. Dentro de nós, às vezes, não há mudança para Deus cumprir uma promessa. Deus só está esperando, mude, que eu vou te confiar coisas maiores, mas não muda. E as coisas maiores ou melhores estão praticamente deixadas de lado. Não há amadurecimento. A experiência com Deus é algo tão imprescindível na vida do cristão que todos nós precisamos chegar ao pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus, da sua obra perfeita, do que Ele representa, ao ponto de declarar: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a experiência que eu tenho, eu vou cada vez mais viver para a glória, para o nome dEle. O Anderson está aniquilado em 2022. Quem vai viver, quem vai operar, quem vai conduzir é Cristo. Crie marcos internos. Desde o Éden que essa questão fica muito comprometida. Deus cria Adão, e lá na viração do dia, Deus ia lá para ter contato, experiência. Entra o pecado, Adão já se esconde. Agora não quer mais falar com Deus, não quer ter mais experiências com Deus. O que afasta cada um de nós das mudanças que Deus pretende fazer em 2022 chama-se pecado. Ele que faz divisão entre nós e o nosso Deus. E a gente não consegue perceber, às vezes, a realidade a qual estamos inseridos. Sabe por quê? O homem, ele aprende por experiência. E se não estamos tendo experiências com Deus, se não estamos mais vivendo para a glória de Deus, nós estamos perdidos nesse mundo, até porque não há mais horizonte para nós, se descobrirmos que dentro de nós não está tendo mudanças significativas. Quais são os marcos que Deus está gerando na minha e na sua vida em 2022? Quantas tentativas Deus fez em 2021, dizendo: Anderson, eu quero mudar essa área, mas não consegui. Passou o ano e nada de novo sucedeu. Em todo o caminho para o deserto, naquele cativeiro, na libertação do cativeiro, em todo o tempo que Deus estava buscando era experiência e relacionamento com seu povo. Só que o povo não entendeu, não. Eles estavam buscando referenciais externos. Estou com fome, estou com sede. Melhor que nós tivéssemos ficado lá no cativeiro do que morrer aqui neste deserto. Saíram 600.000. 2 entraram na terra prometida. Sabe por quê? Durante todos esses anos, durante todo esse trabalho, durante os 40 dias que deveriam permanecer, que perdurou 40 anos, Deus está falando: eu quero ter experiências, eu quero te marcar por dentro, eu quero gerar marcas em você, que elas vão conseguir te fortalecer e fazer você entrar em Canaã. Experiências reais, concretas, Deus se manifestando a todo tempo, é coluna, é nuvem. E às vezes a gente fala assim: pastor, hoje não tem coluna, não tem nuvem, não. Irmãos, na minha vida espiritual, se eu fosse explicar para vocês quantas colunas eu já vi, quantas nuvens Deus já botou na minha vida, coisa fantástica. Eu já tive experiências com Deus de participar de uma oração, de horário por mim, assim, eu andando na rua, e falar assim para mim: Deus hoje está fechando a tua sepultura. E falar assim: tu não acredita não, né? Aí eu falei assim: agora eu creio. E quem orou por mim ainda me chamou assim: tô incrédulo. Mas Deus vai te mostrar hoje no reino físico o que agora no reino espiritual Deus está desencadeando ao teu favor. E no mesmo dia, na parte da tarde, eu experimentei um grande livramento do Senhor.
É inegável o que Deus tem feito, como Deus tem mandado anjos, como Deus tem acolhido, que paciência Deus teve comigo em 2021, mas com que propósito? De gerar marcos na minha vida, para que eu viva cada vez mais para a glória dEle. Eu quero viver um 2022 como eu nunca vivi, mas eu preciso ter mudanças como eu nunca tive, sabe por quê? Experiência com Deus, gravem isso, está ligada a dois fatos. Experiência com Deus está ligada a dois fatos. Primeiro, tenha a consciência do propósito da experiência. O deserto tinha um propósito. O caminho do cativeiro tinha um propósito. E às vezes a gente não entende, ou não quer entender isso. Você pode não entender em determinado momento da sua vida. Pois eu já passei por cativeiro. E eu perguntava a Deus o que eu fiz, ou o que Deus requeria de mim. Até uma hora que a manifestação de Deus foi tão clara, foi tão poderosa, que aquela experiência, mesmo sofrível, me gerou uma consciência do propósito dela. E quando eu entrei na sintonia com Deus, pela consciência gerada, meu cativeiro ficou para trás. Segunda questão que a experiência está ligada: permitir que ela mude sua maneira de viver. Irmãos, não é possível a gente passar pelo que passa e continuar da mesma forma. E tem gente que tem uma altivez, uma arrogância, que passa por um câncer, doença, situação tão difícil, mas tão difícil. E às vezes eu fico me perguntando assim: o que falta mais para se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus? Não há mudanças. Continua vivendo uma vida dissoluta, com Deus tratando, com Deus amando, com Deus fazendo o que tem feito. Sabe por quê? Experiência está ligada a isso. Tenha mudança na sua forma de viver. Eu queria concluir falando do apóstolo Paulo. É um homem que foi perseguidor da igreja. Ele mesmo declarava assim: duro me é recalcitrar contra esse aguilhão. Aguilhão era aquele instrumento pontiagudo que feria o animal para domar. Ele se sentia ferido, mas ele dizia: eu não tenho como lutar contra isso. E em 2022, tem gente que entra em 2022 no caminho para o cativeiro, mas que não consegue ter a consciência do que Deus quer fazer, muito menos está disposto a mudar. E que às vezes declara: como é duro recalcitrar contra esse aguilhão. Mas as declarações do livro dos Gálatas, do apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 17, parece colocar um ponto final em todas as tribulações que ele está passando. Porque ele diz: eu tenho a marca de Cristo Jesus. Eu tenho a marca de Cristo. E quando você olha para a trajetória desse homem de experiências reais com Deus, você vai ver que ele tinha passado por inúmeros açoites, naufrágios, picado de cobra. Ele foi maltratado, humilhado, passou por situações tão difíceis ao ponto do seu corpo estar completamente marcado. Mas não era só o corpo físico, a vida de Paulo, o espírito de Paulo estava tatuado com uma marca. E sabe qual era? A marca de Cristo Jesus. Não era só marca externa de cicatriz, porque tem gente que entra em 2022 que passou por momentos difíceis e que ainda tem feridas que já deveriam ter se transformado em cicatrizes, mas está ferido. Está ferido. E Deus está falando: isso já era para ser uma cicatriz.
2022 será uma bênção, meus irmãos, para cada um de nós, sabe por quê? Deus vai gerar sim marcos emocionais. Ontem, quando meu filho me ligava falando de um acidente grave, vários carros envolvidos, o dele ali desceu um barranco, enfim, em Flerberg, situação muito difícil. Ele fala assim: papai, Deus me deu um grande livramento. Eu me emocionei e falei: Deus, mas essa, só o Senhor é Deus. Eu reconheço, Deus, o Senhor cuidando. Às vezes nós temos marcas emocionais, nós temos marcas espirituais, nós temos experiência, vida com Deus, nós temos marca no nosso corpo de padecer por conta de Cristo. Irmãos, eu olho para o joelho da minha mãe, eu tenho vergonha. Minha mãe é branquinha. Joelhos daquela santa são negros, de tanto tempo que ela passa de joelhos, orando, clamando, por tantas horas por dia, de joelho. Você tem na sua vida que tipo de referencial, que tipo de marca? Porque hoje, no mundo de hoje, eu estou concluindo essa reflexão, a mim parece, presta atenção no que eu vou te dizer, que as marcas emocionais estão falando muito mais alto do que as marcas espirituais. Hoje é todo mundo com síndrome de pânico, hoje é todo mundo com problema da alma, hoje é todo mundo com psique abalado. Aí vem os profissionais e falam: pensa em você, dá um tempo para você, liberte-se de tudo, chuta o balde, olha, não olha para mais nada, olha para dentro de você. E Deus está dizendo a mesma coisa: olhe para dentro de você, mas enxergue suas mazelas, enxergue os seus pecados, queira ter experiências comigo e mude de vida. Essa parte a gente esquece, essa parte a gente deixa de lado. Aí o emocional grita, e o espiritual também está gritando, falando: olha, eu estou criando 2022 para você, eu estou te dando 2022 de presente, sabe para quê? Para que você viva o que você nunca viveu, para que você experimente o que nunca experimentou, mas para tanto eu quero gerar marcas dentro de você. Os israelitas perderam referenciais externos, perderam referenciais internos, não tiveram e não deram valor às grandes experiências que Deus os permitiu viver. E por isso, eles não se permitiram serem marcados. Não teve mudança. O ano só é novo quando as experiências novas começam a brotar na nossa vida, quando as marcas começam a ser geradas na nossa vida. Eu queria, PIB Vila da Penha, nesta manhã tão especial, te convidar a uma coisa: que você saísse desse culto dizendo assim: Senhor, eu vou ter experiências como eu nunca tive contigo esse ano. Dá um glória a Deus, meu irmão. Eu vou viver o sobrenatural do Senhor, diz aleluia. Eu fui chamado para ter essas marcas, e quando chegar no final do ano, por essa trajetória, eu já sei que tem um caminho de retorno, eu já sei o que o Senhor fará, e o meu ano será diferente. Sabe por quê? Grandes coisas Deus quer mover na nossa vida: tratar, santificar, libertar, curar, salvar, e isso só é possível pelos referenciais, marcas, experiências que precisamos ter com Deus nesse ano. Curve a sua cabeça, fale com Deus.